Bom, agora a gente segue aqui 20 horas e 3 minutos, sexta-feira, gente, boa noite, sextando aqui. Já entrei aqui pedindo o quê? O de sempre. Likes, que vocês fiquem até o final da nossa programação. Se possível, brasil247.com/apoio ou pix@brasil247.com.br, que são formas de colaboração. Ficar até o finalzinho do programa também. E quem estiver no X, em algum momento, venham para cá, se inscrevam por aqui, porque é muito importante, a partir da inscrição de vocês por aqui, para a gente poder até aumentar a visualização, não é? E a partir desse aumento de visualização, a gente também tem possibilidade de, cada vez mais, aumentar o número de inscritos. Não sei se vocês já repararam, mas a gente já passou de 1.400.000 inscritos, então isso é muito importante também. Bom, hoje eu estou aqui, né, hoje um dia com várias notícias, mas a gente também está com uma notícia que é o veto. Na verdade, o presidente Lula vetou, teve 63 vetos na PL da devastação, e eu vou trazer aqui o biólogo socialista, professor e biólogo, especialista em bioecologia e conservação. Ele é mestre em ciências, doutor em etologia e autor do blog do canal Biólogo Socialista. Ele é colaborador dos canais progressistas, dos portais, ele é sindicalista também. E acho que as pessoas já conhecem, porque de alguma forma ele está sempre no chat, né? Né? Pelo menos a gente no chat já se conhece bastante. Seja bem-vindo, Padula, como vai? Agora o seu áudio está fechado. Acho que agora foi? Foi. Seja Desculpa aí. Então, boa noite, André, boa noite à comunidade toda. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E realmente a gente está direto participando dentro das nossas possibilidades da correria do dia a dia, né? Mas é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Imagina, e vamos agora, né, até porque, assim, são tantas frentes, né? A extrema-direita, ela funciona dessa forma, é uma tática do Steve Bannon, inclusive, né, de você ter ali né, o caos como método, e dentro dessa perspectiva, o retrocesso ambiental também faz parte, né, de além da política imperialista, uma política de extrema-direita, assim, não é a política do tudo ou nada. A gente tem visto a crise do capitalismo, né, Padula? E de alguma forma a gente percebe na questão ambiental o ponto central, porque a disputa é de terra, a disputa é riqueza. Eu passo para você trazer um pouquinho de como é que você viu primeiro a pele da devastação, esse horror, e a partir daí esse veto por parte do presidente Lula, e como a gente também tem que, de alguma forma, como sociedade civil, entrar nesse debate, né? É contigo. Então, André, eu não consegui ler na íntegra, né, a decisão dos vetos, foram 63, né, dos 400, se não me engano, e de fato foram vetos importantes, né, são 10 ali, pelo menos, que a gente pode destacar de grande importância, mas é isso que você falou, né, a gente tem que analisar que como tudo isso aí começa, né, em 2021, a relatoria, né, da Tereza Cristina, então conhecida como Musa do Veneno, é bom a gente deixar bem registrado isso, que foi a responsável justamente por apresentar essa PL 2159, né, a PL da devastação. E é uma PL bastante preocupante da maneira como ela foi aprovada e justamente na madrugada, na surdina, ela não permitiu nenhum tipo de debate, né, ela não trouxe à tona a possibilidade da população, da sociedade civil, dos órgãos, né, discutirem isso daí. Ela simplesmente foi votada ali com regime de urgência, acho que às 3 e pouco da manhã, né, e aí automaticamente foi aprovada. E agora foi para a sanção do presidente Lula, que felizmente apresentou alguns vetos, né, dessa que é chamada, inclusive, a mãe de todas as boiadas. Né, a gente não pode esquecer daquela fala daquele que foi, né, infelizmente, chamado de ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que falou, não, vamos passar a boiada. Né, e a gente sabe muito bem a que servem essas pessoas, né, essa extrema-direita que, infelizmente, a gente tem aí dominando algumas pautas, e a gente precisa exatamente enxergar que, além da questão ambiental no Brasil, isso atende aos interesses geopolíticos. A gente não pode negar. A questão principal aí está envolvendo as terras raras. Eu, inclusive, num dos artigos que eu escrevi aqui para o 247, eu falo exatamente isso, né, que essas terras raras, a China é a principal detentora, né, as terras raras são raras não pela sua raridade, né, mas em si pela maneira de exploração, e o Brasil é o segundo maior detentor das terras raras que usam minerais
para tecnologia de precisão de armamentos, de ultrassom, de bateria de carro elétrico, todas aquelas histórias, aqueles fatos que a gente já sabe. E fragilizar essa legislação ambiental não é apenas atender aos interesses do agronegócio latifundiário que a gente sabe, né, que vai continuar o seu projeto de exploração, de degradação ambiental insustentável, né, e isso é gritante quando a gente está falando aí dessa crise que o capitalismo promove também na questão ambiental, porque nós estamos falando aí de mudanças climáticas cada vez mais acentuadas, né, secas em determinados locais, chuvas demais, os refugiados climáticos, que a gente precisa sempre estar lembrando também, e é gritante tudo isso. E o Brasil tem a capacidade de ser vanguarda na transição agroecológica, por exemplo, né, que atenderia justamente essa necessidade de produção de alimento de verdade, como já provam os nossos camaradas aí do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e aí o Brasil, em função dessa correlação de força que ainda não é favorável, a gente precisa deixar isso bem claro também, não tem uma capacidade ainda de simplesmente vetar, né, todas as questões. E essas questões apontadas, o argumento desses interesses, né, nacionais, dessas empresas pequenas, dessas pequenas concentrações de riqueza, vamos falar assim, e dos interesses geopolíticos, eles estão voltados, obviamente, à questão dos interesses próprios, né? Porque quando a gente analisa o argumento deles, não, precisamos progredir. O que é progresso? A gente está em 2025, apesar de viver aí tempos um tanto quanto esquisitos, para não falar outra coisa aqui, onde nós vemos aí novamente ondas neofascistas, neonazistas, né, enfim, todos esses discursos absurdos que ganharam força, né, com a ascensão do inelegível, o presidiário e futuro presidiário fechado mesmo, o Trump, né, todas essas figuras nefastas que nós temos aí, tudo isso aí ganhou, obviamente, um direito dessa gente defender o progresso, que é continuar destruindo. Então, em 2025, a gente ainda falar que para progredir a gente tem que desmatar, enquanto a gente está vendo que o mundo está colapsando, o planeta está colapsando por conta de atitudes como essa aí, que eles querem de todo jeito fazer com que desça a goela abaixo, é gritante, né? Então nós precisamos estar atentos com isso, promover esse debate, porque apesar do veto, é bom lembrar, isso volta para o Congresso, e aí com essa correlação de força, com essa crise, né, colocada aí, que está criando esse embate com o Executivo, né, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, a gente precisa promover e seguir mobilizado, para que essas situações aí ganhem força, o debate seja feito verdadeiramente, expostas as verdadeiras causas, né, e os riscos de possíveis derrubadas de vetos que o presidente Lula apoiou aí. Então a gente precisa estar muito antenado com tudo isso e pressionando, porque acho que foi realmente a pressão social, a pressão da sociedade civil como um todo, que fez com que alguns desses vetos fossem derrubados. Mas a gente tem que entender que pensar em sustentabilidade não é mais simplesmente a questão ambiental, né? É óbvio que, enquanto biólogo, eu gostaria que nenhum centímetro mais de mata fosse derrubado. Só que a gente sabe que não é bem assim. Agora, o que nós podemos fazer? Explorar de forma sustentável. E o que é a sustentabilidade hoje? É pensar naquele tripé que a gente sempre aborda, né, que a gente trabalha em sala de aula, inclusive, que é a questão ambiental, a questão social, os empregos, as comunidades, os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, e a questão econômica. Agora, a questão econômica, ela jamais pode estar acima das questões ambientais e sociais também, que é o que esse projeto, né, esse projeto de lei aí, o PL da devastação, tenta, de toda maneira, seguir com essa política aí de ecocídio, de destruição do ambiente para o lucro de uma minoria. Nossa, com certeza. E a gente tem dois momentos aqui simbólicos, né? Porque quando você tem, a gente tem, depois do golpe contra a Dilma, né, 2017, com Temer, uma das primeiras
várias medidas, ele já faz ali dentro de uma relação, né, era questão trabalhista, mas que de alguma forma também atinge, né, de uma questão ambiental, porque acho que a pobreza e a desigualdade também é uma questão ambiental, que foi o retrocesso na relação trabalhista por trabalho escravo no campo. A partir dali, a gente perceberia que teria uma visão diferente também na condição do que seria a questão ambiental. E depois de 2017 foi um ano que teve realmente muito desmonte. Depois, com o Bolsonaro e Ricardo Salles, a gente viu que o interesse era realmente de voltar uma ideia, não é, e uma ideia de país que era muito comum na ditadura militar, que a grilagem, não é, um processo de exploração mineral da mesma forma que eles estabeleceram durante a ditadura militar. A gente viu o retrocesso ambiental e a forma como as mineradoras lidaram com Mariana e Brumadinho. E o que a gente vê é, sim, hoje um jogo de interesse. Né? Se um lado a gente tem o agronegócio que está aí, né, devastando de uma forma muito concreta, por outro lado, a gente vê o peso disso no Congresso. Como é que você vê? Porque agora é isso, né? Você tem uma primeira parte, tem esse jogo de contrapeso, por outro lado, a gente vê essa semana esse absurdo que foi a tomada, né, por parte, né, dos bolsonaristas no Congresso Nacional, que isso também evidencia os interesses, né, de uma camada da base política, que também tem interesse em tudo isso, mas muito mais na parte suja desse processo, que é a grilagem, né, que são os grileiros, que são os mineradores ilegais. Eu queria trazer um pouco sobre isso, porque a gente tem, por exemplo, agora uma barganha que é assustadora, que são as terras raras. E terra rara para gringo é ruim, mas terra rara também dentro de uma grilagem continua sendo ruim, né? Passo para você. Não, acho que você resumiu exatamente essa questão, né? Quando a gente analisa todos esses interesses por trás, né? Quando a gente pega aí as pessoas, né, defendendo aquilo como se fosse a coisa mais produtiva, a coisa mais importante. A gente não pode esquecer que logo, acho que foi em março, se eu não me engano, acho que era o secretário de Defesa estadunidense que falou que a América Latina voltará a ser nosso quintal. Ele disse nessas palavras. E é isso que a gente não pode admitir. E eu falo, nós, enquanto Sul Global, que sempre fomos tratados historicamente como escória da humanidade. Então a gente sempre foi vítima da exploração, de um colonialismo, né, da maneira como é explorado, da maneira como as empresas de agrotóxicos, que já são proibidos na Europa, por exemplo, a gente cita aí Syngenta, Bayer, BASF, a própria Monsanto, né, que se fundiu no casamento dos infernos com a Bayer e que segue aí contaminando o nosso ambiente. Por quê? Porque lá eles são proibidos. Só que essa própria indústria bélica que teve origem, essa indústria de agrotóxicos que teve origem na indústria bélica, segue atuando livremente nos países do sul global. Então, por exemplo, né, a gente pode lembrar do glifosato, em que o Brasil ele ainda admite uma concentração 5.000 vezes a mais do que a União Europeia. Quer dizer, a União Europeia fala, não vamos mais usar o glifosato. E no Brasil o famoso mata-mato, né, que é o agrotóxico mais utilizado. A gente vê, você pega aqueles senhorizinhos lá, borrifando lá na calçada para matar o matinho, é produto químico, né, que está contaminando nossa água, que segue contaminando os nossos alimentos. Então a gente precisa entender que essa gente que está lá, né, nesse pior congresso da nossa história, a gente precisa, obviamente, separar o joio do trigo, mas esse pior congresso que a gente tem são pessoas que não têm o mínimo de preparo, de qualificação para exercer um papel legislativo ali. Eles estão ali para lacrar e para atender aos interesses externos. São verdadeiros traidores da pátria. A gente não tem outra palavra para a gente definir. Porque o que justificaria, né, um projeto desse que visa, por exemplo, atropelar todas as legislações, atropelar todos os pareceres técnicos e falando, olha, se em 12 meses não for aprovado, automaticamente ele vai ser aprovado. Poxa, isso daí não é um jogo de futebol em que você tem um período para entrar, se não entrou, você vai perder para o WO. Não é assim que funciona. E é bom a gente lembrar também que esse discurso desses políticos, né, que infelizmente estão lá no Congresso Nacional, eles vão direto
casar com aquela ideia que o ex-presidente, né, proporcionou, que é o quê? O aparelhamento do Estado, desinvestir no próprio IBAMA, no ICMBio, em todos esses órgãos que têm essa independência para que façam o processo da melhor maneira possível, garantindo a segurança ambiental. E o que ele queria? O inelegível falava exatamente isso. Não, o IBAMA não vai mais multar ninguém. Quer dizer, façam o que quiser, continuem degradando e devastando, vamos lucrar, vamos ter dinheiro, concentrar a riqueza, concentrar o dinheiro na mão dos poucos ali, as mineradoras, os garimpeiros ilegais, invadam as terras indígenas, invadam ali as comunidades ribeirinhas, e é isso que eles queriam, né? Lucrar na mão de poucos aí, passando por cima de tudo. Então, quando você pega e faz uma crítica à legislação, né, o licenciamento ambiental que é demorado, o porquê que ele é demorado? A gente tem que fazer essa pergunta. Não é criticar a demora, mas o porquê que ele está demorando. Primeiro, eu preciso de profissionais. A partir do momento que você precariza, você não tem concursos públicos para colocar gente qualificada, você vai tendo a necessidade de novos licenciamentos com pouca mão de obra, com pouca gente especializada. E aí você reduz o poder do Estado e agora você coloca como se fosse uma arma na cabeça do IBAMA, do ICMBio, falando, olha, vocês precisam aprovar em 12 meses, se não aprovar, acabou. Né? Então é isso que a gente tem que entender. O desmonte dos órgãos ambientais faz parte dessa política entreguista, né, para continuar devastando, continuar degradando, para atender os interesses dessa minoria e principalmente os interesses externos. Abri meu microfone, agora sim. Perfeito. Padula, deu nosso horário, eu agradeço muito a sua presença, já fica aqui o convite para você voltar, porque, assim, é um assunto que a gente tem que debater e com certeza até pegar, porque como saiu hoje, e eu também tenho que também dar uma olhada nesses vetos para a gente compreender, até porque agora tem um outro processo, que é voltar, né, tudo isso para votação, quer dizer, volta para uma outra análise no Congresso, então temos ainda um processo de luta. Então, fica aqui o convite para você voltar. Muito obrigada, passo para você se despedir. André, eu que agradeço a oportunidade da gente poder estar falando, e é importante a gente falar sobre a questão ambiental. É fundamental, porque ela que vai ter que ser o nosso eixo direcionador nas discussões de políticas públicas, nas políticas nacionais, que garante a soberania. A gente, óbvio que é importante uma soberania, a independência dos poderes, mas a pauta ambiental ela tem que estar acima de qualquer coisa, porque eu sempre falo, o planeta Terra existe sem o ser humano, só que o ser humano não existe sem o planeta Terra, e é isso que a gente precisa lutar e seguir defendendo. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço e boa noite para todo mundo. Obrigada, boa noite, até a próxima. Até logo.